Fala pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula de siderurgia e fundição. Eu sou o Renato, eu sou professor da área mecânica do Instituto Federal do Campus de Hortolândia e você está aqui na página da fabricação mecânica, dos professores que colocam conteúdos relacionados aí ao universo da mecânica, tá? Então, se você está chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar aí as novas postagens, os novos conteúdos que estamos colocando aí ao longo desses meses, tá? Nesse curso, né, no curso de siderurgia e fundição, nós já tratamos de todo o aspecto aí da transformação do minério de ferro em aço, cata em aço e chegamos no processo de fundição, tá? Já falamos do processo de fundição em moldes colapsáveis, em moldes de areia, de uma maneira geral, e estamos falando agora sobre fundição em moldes permanentes, em moldes não colapsáveis, tá? E hoje a gente vai falar de um processo bastante interessante, que é o processo por centrifugação, tá? E aí eu coloquei uma imagem aqui que a gente consegue ilustrar um pouco esse processo. Então o que eu tenho, né? Aqui eu tenho uma empresa de fundição, né? Uma indústria. Eu tenho alguns operadores fazendo o vazamento de uma panela, né? Para um alimentador que vai conduzir esse metal líquido para dentro desse molde, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um movimento, tá? Esse movimento circular vai imprimir no meu material, no meu volume líquido, uma força centrífuga, né? Então tem uma força para jogá-lo para a parede desse molde, tá? Então é um processo que é bastante utilizado para a formação de tubos, anéis, e essa força centrífuga ajuda eu ter um produto de boa qualidade e também pouquíssimos defeitos presentes nesse tipo de processo, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de centrifugação, tá? Então, como a gente viu, consiste basicamente em fazer o vazamento num metal que tá tendo uma rotação, que está girando em torno aí de um eixo, tá? Esse movimento imprime no metal líquido uma força centrífuga que projeta o metal líquido para as paredes do molde, tá? Essa força depende de alguns fatores, depende da velocidade desse molde, claro, da densidade desse próprio metal, mas é a força centrífuga que é responsável aí para fazer, né, para a geração dessa peça, né? Então essa força centrífuga ajuda é, nesse escoamento do metal ao longo desse molde, tá? E favorece bastante nas questões da redução desse número de defeitos e normalmente aí levando à formação de uma estrutura colunar e a formação de peças de boa qualidade. Bom, uma das principais aplicações desse tipo de processo é na fabricação de tubos de ferro fundidos, principalmente para linhas de suprimento de água que vem lá né, do abastecimento de água, né, para as residências. Então, esses dutos que precisam ter um diâmetro relativamente maior são feitos por centrifugação, tá? O cilindro é envolto por uma camisa de água, a qual proporciona o seu resfriamento. Como eu tenho normalmente um fluxo contínuo, né, então eu fabrico aí tubos, depois eu faço a extração desses tubos e já o processo continua, né? Então eu preciso ter algum meio de resfriar esse cilindro, tá? Para evitar o superaquecimento e para promover aí, né, uma qualidade maior dessa minha microestrutura e para preservar esse equipamento e também esse molde, tá? Então é interessante que eu tenha um sistema de refrigeração para essa camisa, tá? Para favorecer a sua vida útil. Bom, então a centrifugação não é um processo tão moderno assim, é do começo do século XIX, e consiste basicamente em vazar metal líquido, um eixo de rotação dos moldes, submetido a uma alta rotação. Esse metal vai solidificar sobre uma pressão constante e uma força de centrifugação. Não há necessidade, isso é interessante, né? Não há necessidade de alimentadores. A gente viu nos processos que eu preciso ter um canal de alimentação, no processo de areia, ou mesmo no coquilhas, preciso ter um canal para alimentar. Aqui eu não tenho essa figura, né? Não há necessidade de ter alimentadores, porque a minha contração volumétrica está sendo suprida pela própria força centrífuga, tá? Os moldes, em geral, são metálicos, mas também podem ser confeccionados em areia ou mesmo em casca. É mais comum de se trabalhar em moldes metálicos, é uma questão aí
térmica, uma questão também de propriedades mecânicas que vai conferir a esse tubo, a essa peça após a solidificação. Mas nada impede de eu também fazer esse tipo de processo, né, em moldes colapsáveis, em moldes de areia, shell molding, resina de cura frio, enfim, dá para também utilizar o mesmo princípio para moldes de areia, tá? Bom, então o que vai... qual é a qualidade que esse produto vai ter? Então vai ter um fundido livre de inclusões, inclusão metálica, né? Então eu não tenho nada superficialmente preso, então tenho um metal mais limpo superficialmente, também internamente, né? Porque eu não tenho a presença de areia para ficar incrustada dentro do meu material, tá? Outra coisa interessante, eu tenho porosidade, né, devido à retenção de gases, impureza mais leve que o metal. Então também tenho aí pouquíssima porosidade, eu tenho pouquíssima impureza, tá? Apresenta um bom acabamento superficial e a ausência de defeitos de preenchimento. Quanto melhor for a qualidade desse molde, baixa rugosidade, né, feito com acabamento de precisão em um torno CNC, por exemplo, tá? Melhor será a qualidade desse fundido, né, com relação à sua qualidade superficial, tá? Então, quanto mais polido for essa superfície, né, mais interessante fica na questão da rugosidade que esse produto fundido vai ter. Então, eles apresentam bom acabamento, né, ausência de defeitos de preenchimento e reduzidos vazios de contração, tá? Como eu tenho uma força centrífuga agindo aqui, né, permanentemente, essa contração volumétrica que a gente já estudou aqui, né, ela é bastante essa força, né, esse vazio de contração, eu consigo preencher com essa força centrífuga, com esse volume de metal que vai aí abastecendo, que vai alimentando essa contração, tá? Não é que não tenha contração volumétrica nesse processo, tem também, mas a força centrífuga compensa essa variação da contração volumétrica, tá? Produtos com densidade e resistência mecânica semelhantes a de forjados, então tem uma qualidade muito boa essas peças com relação à sua densidade e também aí a resistência mecânica se aproxima de peças que são forjadas, e utilização para ligas ferrosas, mais comum, né? E também possível utilizar para ligas não ferrosas. Então a gente já viu que eu vou utilizar esse tipo de processo para fabricação de tubos, né? Então eu vou fazer o vazamento desse metal, né? Eu tenho um canal, né? Na verdade eu tenho uma abertura para o vazamento desse metal em preencher esse molde, tá? Eu aciono o meu equipamento, aciono o motor desse equipamento que vai girar esse molde com o metal líquido dentro e vai promover aí uma força centrífuga que vai empurrar esse metal para a parede desse molde, tá? Essa força, essa rotação é mantida até o final da solidificação. Após a solidificação, eu faço a extração desse tubo. Tá? A rotação é da ordem de 1.300 a 2.000 RPM, então uma rotação alta. Tá? Então, essa força centrífuga vai empurrar esse metal, vai ter um contato do metal com a parede do molde, e a partir desse contato, o metal líquido, a princípio, né, em molde, eu tenho então a perda dessa temperatura e o início da solidificação desse metal. Então esse metal líquido que está sendo empurrado, né, por uma força centrífuga para o molde, para a parede do molde, ele começa a solidificar ali. Então, inicialmente, nos primeiros segundos aí desse processo, eu tenho uma camada muito fina da formação desse tubo. Ao longo desse processo, alguns segundos depois, eu vou aumentando essa espessura, porque eu estou alimentando por essa força centrífuga contínua esse meu vazamento, preenchendo, né, esse tubo. Tá? Então, quanto mais metal líquido tiver, mais espesso será esse tubo. Tá bom? E o inverso também é verdadeiro. Se eu colocar um metal líquido, um pouco metal líquido, eu tenho tubos mais finos. Tá? Claro que eu tenho um limite para a espessura desse tubo, tanto aí para tubos de paredes mais grossas, como também para paredes mais finas, tá? Bom, a ideia é essa daqui, né? Se alguém quiser algum dia construir um equipamento desse, é um equipamento relativamente simples de ser feito, tá? Então aqui eu tenho o molde, isso aqui é meu molde, tá? Aqui eu estou fazendo o vazamento do metal líquido,
tá? Então, o canal aqui tem uma calha, né? Um canal que está levando esse metal líquido aqui para dentro, tá? Nesse exemplo que está aqui, ele está montado esse molde sobre um carro que vai fazer um movimento longitudinal para fazer um tubo contínuo, tá? E eu tenho associado a isso o movimento circular, que é o movimento que vai imprimir uma força centrífuga nesse metal líquido, empurrando esse metal líquido para o molde, tá? Perceba aqui também na extremidade eu tenho um macho de areia para que o metal não ocupe esse espaço. E o processo acontece assim, então eu faço vazamento, né? O metal líquido vai começar a ocupar aqui, eu aciono, eu ligo o motor desse meu equipamento, vai começar a rotacionar. Esse metal líquido, então, pela força centrífuga, ele é empurrado né, para a parede está mais fria, porque ela está sendo resfriada a água e também por uma questão aí da própria velocidade que eu estou imprimindo nesse molde, né? Então há uma perda aqui também por convecção. E aí o metal começa a solidificar para formar esse tubo, tá? E aí eu tenho um movimento aqui, né? Então eu vou fazendo um movimento, estão vendo? Estou fazendo um movimento longitudinal e esse tubo vai aumentando, tá? Então estou afastando isso aqui, né? E meu tubo está crescendo. Até o final do curso. Ao final do curso eu arranco esse tubo que vai ter aí as medidas, né, desse molde, tá? Então um processo bem interessante do ponto de vista aí para a fabricação de tubos. Bom, e anéis também seriam possíveis, né, de ser feito com a mesma ideia, só que daí em vez de ser um processo horizontal, um processo na vertical, tá? Bom, posso também fazer o preenchimento via a centrifugação de moldes em areia. Aqui estaria um exemplo, tá? Então tem várias pecinhas, né, vários moldes, tá? Faço o vazamento. E aqui eu tenho uma mesa rotativa, essa mesa vai girar, tá? Com o giro da mesa, né, o metal vai solidificando, vai tendo uma contração volumétrica, eu tenho um alimentador aqui que ajuda nisso, né? Então a força centrífuga ajuda eu reduzir a quantidade de porosidade, a quantidade de defeitos de inclusão e também aí, no caso de defeitos de contração volumétrica, rechupe, tá? Bom, aqui é a mesma ideia, né? Um outro detalhamento do equipamento, o motor ligado. Então, esse motor vai imprimir uma rotação nesse tubo, né? Faço vazamento aqui, tem uma calha que leva o metal líquido preenchendo, né, esse molde internamente, tá? Para fabricação de anéis, né? Não importa muito o tamanho, o vazamento mudou só o esquema, né? Então aqui o vazamento é na vertical. Novamente aqui eu tenho um motor associado, fazendo um giro nesse molde, e o metal líquido vai vazando e vai preenchendo esse molde na vertical, né? Na fabricação de anéis. Aqui também, aqui na fabricação de tubos de alumínio, um equipamento mais caseiro, né? Para quem quiser se atrever, né? A tentar desenvolver, tá? Aqui uma camisa, esse molde foi feito de cobre. Aqui um sistema de alimentação, né? Então o meu metal vai entrar por aqui, vai preencher esse molde de cobre que está montado num eixo, que está girando aqui em alta velocidade. E aí esse metal líquido, né, com a força centrífuga, ele é jogado para a parede do molde e solidifica após um certo tempo aí, tá? Após a perda da temperatura. Ao final do processo eu faço a extração e eu tenho um tubo, tá? A espessura desse tubo é controlada pelo volume que eu estou adicionando de metal líquido, né? Quanto maior for esse volume, mais espesso é essa parede do tubo, tá? Então, quem quiser desenvolver um equipamento como esse, né? Uma máquina de centrifugação por fundição, bem simples, um motor. Esse motor vai girar, né? Esse molde, nesse caso aqui, um molde de cobre, tá? E um sisteminha de alimentação aqui, para esse metal líquido entrar, né, dentro desse molde, tá? Os moldes, né, são moldes tubulares, metálicos, com ou sem revestimento cerâmico. E aí é importante lembrar o seguinte, né, se eu faço uma aspersão térmica no molde desse, né, eu consigo preservar a sua vida útil, né? Então eu consigo fazer, eu consigo ter uma vida útil maior para esse molde, criando uma barreira entre o metal do molde e a peça que está líquida, né?
criando uma barreira cerâmica entre eles. E há vários jeitos de fazer isso, eu citei aqui a aspersão térmica, por exemplo, tá? Criando um revestimento entre eles. Se eu não fizer esse revestimento cerâmico permanente, né, eu posso utilizar também aí, de sistemas de lubrificação, tá? Por exemplo, o grafite imerso em óleo, isso também ajuda a preservar esse meu molde, tá? E também ajuda a extração, facilita a extração dessa peça, tá? Outra coisa que favorece bastante a vida útil do molde é utilizar de algum meio de refrigeração para esse molde. Por exemplo, então, com uma água que passe, né, externamente a esse metal, retirando o calor, né, o calor desse molde. Tem que tomar um cuidado, porque qualquer vazamento de água para dentro do molde, eu tenho sérios riscos aí de ter uma explosão, de ter um acidente grave, tá? Porque o metal líquido encontrando um alumínio líquido, metal, principalmente metais mais reativos, alumínio, magnésio, entrando em contato com esse líquido, né, ele vai fazer com que essa água gere vapor d'água imediatamente, isso gera uma explosão e voa metal líquido para tudo que é lugar, né? Então tem que tomar um cuidado com isso para não ter nenhum vazamento dessa água que está resfriando o molde para dentro do molde, tá bom? Areia com aglomerantes que fornecem elevada resistência mecânica, como areia para machos, se fosse o caso, ou eu uso um molde tubular, ou eu uso um molde de areia, mas essa areia tem que ser uma areia que possua, que tenha aí uma alta resistência mecânica, tá? E pode ser aí algum processo que a gente já viu, por exemplo, de cura frio, shell, tá? São aí processos que conferem ao molde uma dureza grande, né? Então é mais difícil de ter um material particulado saindo. Por quê? Como esse molde está rotacionando em alta velocidade, né? Se eu tenho moldes de areia de menor adesão entre as partículas, né? Entre essas partículas de areia, se elas se escapam mais facilmente, eu corro sérios riscos de ter inclusão nesse meu tubo, que não é o que a gente quer, né? Inclusão significa eu ter areia dentro da parede do molde, e essa areia normalmente é um fragilizante para esse tubo, né? Um lugar lá que leva à formação de uma fratura, de uma microtrinca, e pode levar a uma falha desse tubo, principalmente em tubos de alta pressão, tá? Que vão trabalhar com uma pressão maior. Bom, o produto vai ser então um tubo, né? Esse comprimento e diâmetro externo do tubo a gente controla com as dimensões do molde. O diâmetro interno do tubo a gente vai controlar com a vazão do metal e a velocidade de rotação, tá? Então, novamente, o comprimento que esse tubo vai ter e o diâmetro externo do tubo a gente controla com as dimensões do molde. Qual é a dimensão do molde e qual é o tamanho, o comprimento desse molde, tá? Com isso eu tenho qual é o comprimento e o diâmetro externo desse tubo, tá? Agora, a parede do tubo em si, o diâmetro, né, interno do tubo, a parede em si, a gente controla com a vazão de metal, qual o volume de metal que eu estou utilizando, tá? E também qual a velocidade de rotações. Velocidades maiores de rotações implica de eu ter um tubo de melhor qualidade, né? E tendendo a ter menor porosidade, portanto, uma espessura menor, tá? Aplicações para tubos de uma maneira geral também é possível utilizar esse processo para a fabricação de bancais de bronze, para a fabricação de tubos de aço ou aço ao cromo, né, cromo-níquel, utilizado pela indústria petroquímica, amplamente utilizado, talvez a maior aplicação desse processo, para a fabricação de tubos de ferro fundido, que são usados aí em rede de esgoto e também em redes de alimentação de água, tá? Principalmente aí para caso de água, para tubulações um pouco mais antigas. Tubulações de ferro fundido um pouco mais antigas. Até 1.200 milímetros de diâmetro, né, que eu consigo obter, eu tenho uma certa limitação. Né, então imagine que eu tenho que ter um equipamento muito grande para trabalhar com diâmetros maiores, né, então motor muito potente para girar esse volume de metal, então acaba inviabilizando um pouco o processo trabalhar com diâmetros muito maiores que 1.200 milímetros. Tá? 5.000 milímetros de comprimento e 6 milímetros de espessura de parede. Essa seria aí a ordem de grandeza para esse processo, tá? Bom, e eu tenho também a possibilidade, aí uma derivação do processo de centrifugação, que a gente chama de preenchimento por centrifugação. É bem semelhante
ao centrifugação que a gente viu, tá? A diferença aqui é que o molde ele vai ser constituído de diversas cavidades que eu monto em torno de um canal central alimentador, e a partir desse canal alimentador eu faço um canal de ligação para essas pecinhas, tá? Para esses moldes. O metal é vazado no molde em rotação e a mesma ideia, uma força centrífuga vai empurrar esse metal líquido por esses canais para preencher esse molde, tá? Então a ideia nossa é essa daqui. Eu venho com uma panela, um cadinho, faço o vazamento central. Isso aqui está ligado a um motor, tá? Então isso aqui está girando, a força centrífuga vai empurrar esse metal líquido para dentro do molde, tá? E aí eu consigo fazer várias peças ao mesmo tempo. Olhando por cima esse sistema, né? Então eu estou fazendo o vazamento aqui no meio e a força centrífuga está empurrando o metal líquido aqui para esses canais para preencher aqui para a formação da minha pecinha, né? Que são vários moldes colocados nesse equipamento, tá? Aqui um exemplo. Aqui para fabricação de corpos de prova de tração, né? Por exemplo. Então monto lá, tá? Então faço o vazamento do meu metal líquido aqui. Esse molde vai rotacionar e esse metal vai ser empurrado lá para dentro para formar essa pecinha, tá? Aqui eu tenho um canal de alimentação, depois eu tenho que cortar, né? E aí eu tenho meu corpinho de prova nesse exemplo para fabricação, tá? Isso aqui é titânio, né? Então isso aqui eu peguei lá da Unicamp. Isso aqui é um forno, né? Um forno a vácuo ou a ar inerte, argônio, né? E aí eu estou fazendo um corpo de prova de titânio, tá? Que é feito normalmente assim, que é um material bastante reativo, né? Então precisa ter ou vácuo ou uma atmosfera inerte para que ele não oxide, né? Para que ele não tenha nenhuma outra reação. E é isso, né? Então eu utilizo do meio da força centrífuga para a geração desse corpo de prova, tá, pessoal? Bom, então sobre fundição por centrifugação era isso que eu tinha para falar para vocês. Processo bastante interessante para a fabricação de tubos e também para a fabricação aí de peças, normalmente de pequenas dimensões, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí um like, ajuda nós a divulgar o nosso conteúdo para outros estudantes, para outras pessoas que tenham aí vontade de aprender sobre mecânica. E eu vejo vocês num próximo vídeo, numa próxima aula sobre siderurgia e fundição. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos e até breve. Tchau, tchau.